Uma vez que nós terminamos aqui de fazer nossos três componentes e já temos aqui uma estrutura de navegação entre os três componentes, página inicial, cadastro de alunos e sobre, agora a gente vai começar a trabalhar aqui nesse cadastro de alunos aqui. Eu vou já fazer os métodos para fazer o CRUD, tá? Então, o primeiro passo eu vou fazer o GET, que ele vai puxar do banco de dados, a, usando a API, né? Essa API aqui que eu já estou com ela funcionando, onde ela me retorna uma lista de alunos no formato JSON. Então, rodando aqui, você vai ver o tipo de dado que ela vai me retornar. Os dados que eu tenho aqui são dados de 3 alunos que já estão cadastrados. Então, eu tenho uma lista aqui de objetos JSON, tá? Tenho 3 objetos, cada um tem aqui um ID, um nome, um e-mail, um status aqui ativo e alunos curso, que por enquanto não tem nada. Mas o que eu quero fazer é simplesmente colocar o nome e o e-mail do aluno, tá? Só para exemplificar o CRUD que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer um GET, primeiro passo que a gente vai fazer para obter esses alunos e colocar numa tabela, tá? Dentro do nosso componente aqui, cadastro de alunos. Bom, então vamos iniciar o código aqui, voltando aqui para o nosso projeto, né? A gente tem já implementado o componente alunos. Vou abrir ele aqui. E por enquanto não temos nada, apenas aquele texto mesmo, né? Então vamos começar fazendo. O primeiro passo que eu vou fazer aqui é alterar. Ao invés de utilizar uma função, vamos utilizar uma classe. Então eu vou fazer aqui, ó, utilizar classe, alunos, e eu vou fazer aqui utilizando o componente que eu vou ter aqui o React from, pacote React aqui. Então fazendo isso, eu consigo fazer aqui uma herança, né? Um extends react.component. Component. Então, quando eu faço essa herança aqui na classe, né, essa classe se torna um componente. E ao invés de utilizar o método return agora, né, classe que é no componente, ela precisa criar o método render. E dentro dessa classe, o render, ela precisa retornar aqui um componente. Tá? Então, eu vou pegar esse mesmo componente que eu tinha aqui na função, eu vou colocar aqui no método render para ele renderizar a mesma coisa que a gente já tinha antes e ver se vai funcionar corretamente. Tá, então eu vou voltar lá no meu projeto. Vamos visualizar, olha, vou ver se atualizar ele aqui para ver se está funcionando já. Então ele já compilou, está funcionando do mesmo jeito. O componente de alunos aqui não mudou nada, tá? Eu só alterei para classe, mas está funcionando da mesma forma. Okay? E por que eu estou usando uma classe ao invés de utilizar uma função? Porque eu vou ter alguns outros recursos aqui. Por exemplo, o state, né, que eu vou utilizar o state aqui. E aí poder utilizar métodos, tá? Apesar de que state é possível também utilizar em funções utilizando o conceito de hooks. Tá? Aqui eu vou falar em uma outra oportunidade, mas aqui eu vou utilizar na classe mesmo. Vou criar o state usando essa classe alunos e mostrar como que funciona aqui o processo de fazer a busca agora na API, que é o nosso próximo passo. Então eu vou criar agora aqui um construtor para a gente poder criar o state. Para isso eu utilizo aqui o constructor, né? Chamando aqui, passando props, passo super para ele passar o props aqui para o construtor da superclasse. E aqui que eu vou definir o state. Nós vamos usar aqui, tá, no nosso componente. E o state que eu quero é um array, tá, melhor, um componente que vai representar os alunos. Tá? Posso criar aqui uma lista, tá? E dentro dessa lista aqui eu vou colocar alguns alunos de exemplo, tá, daqui a pouco. Por enquanto eu vou deixar vazio. E para a gente testar já, criar uma estrutura para representar a tabela, eu vou utilizar aqui um componente de tabela, né, para a gente renderizar uma tabela aqui e colocar esses alunos numa tabela. Para a gente renderizar uma tabela aqui utilizando já componentes React, eu vou aqui na página do React onde fala sobre tabelas. Tá? Se vocês procurarem aqui na parte de componentes, table, né, vocês vão encontrar essa página aqui onde já tem alguns exemplos de como você pode utilizar esse componente aqui, table. Então ele já tem um estilo também aqui do CSS para ele deixar um padrão, tá? Tem vários exemplos aqui de tabelas, se vocês procurarem aqui vocês vão encontrar vários, tá? Eu vou pegar o primeiro exemplo que eu vi aqui mesmo, tem esse estilo, tá? Que ele define aqui uma borda, já com os elementos aqui, ó, com efeito na hora que a gente passa o mouse.
esse estilo ele define assim, tá? Como é que funciona? Você tem esse componente table aqui, define o thead, que são os cabeçalhos aqui, né, da tabela. Depois o tbody, que são os elementos aqui de cada linha da tabela. Então eu vou fazer exatamente dessa forma aqui, utilizando esse componente. Para isso a gente precisa importar também o componente table aqui na nossa página. Então para fazer isso, eu já vou dar um import table from React Bootstrap. Tá? E aí a gente pode utilizar aquele componente dentro aqui do nosso componente, tá? Então eu vou fazer aqui a utilização dele usando um table. Vou fechar a tabela também, né? O tag de fechamento. E aqui dentro eu vou colocando aqueles componentes que a gente tem lá dentro de tabela, né? Que aí já é o thead, né? Thead. Vou fazer exatamente igual ao exemplo lá. Vou fechar a tag thead. Ah, errado. Aqui é o cabeçalho. O que a gente vai colocar no cabeçalho? Vou colocar aqui um tr e fechar o tr para a gente definir nosso cabeçalho. Então, isso aqui é HTML, tá? Essa parte de código aqui é HTML, então por isso que eu não estou entrando, clicando, tá? Mas são tags HTML. Então isso aqui é uma tag que vai definir o cabeçalho. Então eu preciso aqui de nome, colocar e-mail e colocar opções também, que são os elementos que a gente vai possibilitar alterar e excluir depois os elementos da tabela. Vou colocar aqui 3 cabeçalhos. E aqui eu posso adicionar também um tbody. Abre e fecha o tbody. Dentro do tbody é o corpo da tabela, onde a gente vai colocar cada um dos elementos. Então, para a gente fazer o teste inicial aqui desse componente, eu simplesmente vou adicionar aqui mais uma linha, né, uma tr. Ele vai representar uma linha na tabela. Table row, né? E aí eu vou utilizar aqui uma linha de dados, né, o td. Para a gente colocar uma informação, uma linha para representar um dado nessa tabela. Então, só para a gente testar, né? Eu vou colocar aqui o primeiro, Luiz, né? O segundo, eu vou colocar na mesma linha para não ocupar muita linha de código, tá? É o e-mail. Então, eu vou colocar cd e-mail, ou melhor, luiz@teste.com e fecho o td. E o terceiro é as opções, né? Que não, por enquanto não vai funcionar nada disso, né? Mas eu vou colocar aqui as opções que é atualizar e excluir. São duas opções que a gente vai ter. E quando eu renderizar isso aqui, eu já vou ter uma tabela, só que ela não vai ter formato de estilo ainda, porque eu não coloquei, tá? Vamos ver como é que se apareceu já a tabela no nosso componente aqui. Então já está aqui, olha, a tabela já tem o nome, e-mail e as opções como cabeçalho, e já temos uma linha aqui, nome, o Luiz, né, luiz@teste.com, e já temos atualizar e excluir aqui. Se eu quiser colocar um estilo, né, eu posso vir aqui, olhar na documentação do React Bootstrap e ver os exemplos, tá? E na documentação ele explica todas as possibilidades. Vou copiar esse mesmo aqui para ele deixar com o mesmo estilo dessa tabela aqui, para a gente ver se vai funcionar daquela forma também. Eu vou vir aqui na tabela e colocar esses atributos aqui. Tá? Quando eu salvo, já vai renderizar para a gente aqui, considerando aquele estilo que a gente passou. Aí, ó, já temos a tabela com o estilo, tá? Se eu adicionar mais uma linha, já vai aparecer aqui a linha com a cor diferente. Vamos fazer um teste, né? Vamos colocar mais uma linha aqui na nossa tabela. Eu vou simplesmente copiar isso aqui, olha, esse tr, essa linha, né? E vou adicionar mais uma linha aqui. Vai ser o joão@teste.com. Vou salvar para a gente ver a linha sendo aplicada aqui, para vocês entenderem também como que eu utilizo uma tabela aqui no HTML.
Então, vamos esperar compilar aqui. Aí, ó, já apareceu aqui, então a linha, ó, repare que ela vai ficando com uma linha cinza, uma linha branca, uma linha cinza, uma linha branca e assim por diante. Tá? Então é assim que funciona a tabela. Então a gente vai usar essa tabela aqui para colocar os dados que a gente puxar da API. Tá? Por enquanto a gente está puxando na mão, né? Mas eu quero puxar os dados que está na API aqui utilizando o método get, fazendo com JavaScript, tá? Usando o fetch API. O JavaScript a gente vou explicar como que funciona isso.